Olá, meu nome é Donini e estou aqui para apresentar mais um tema da série Prática na Advocacia. O tema de hoje é esforço. Bem, sobre esforço, eu acho que eu tenho um pouco a dizer, mas eu queria começar com uma crença equivocada daqueles que acham que trabalhar demais é não aproveitar a vida, se tornar escravo do trabalho é não viver um mundo melhor. E isso vem de uma crença religiosa também de Adão e Eva. Por eles terem pecado, eles foram expulsos do paraíso e tiveram que trabalhar. Então, quando você está trabalhando demasiadamente, parece que você está se distanciando do mundo ideal, que deveria ser um paraíso. É preciso ter meta para utilizar esse precioso combustível que é o esforço, sempre buscando o autoconhecimento. Era uma vez um menino com 9 anos, acompanhado da mãe, que foram para o escritório de advocacia do Dr. Antônio Tílio Júnior para fazer o inventário do pai. O pai tinha morrido recentemente aos 42 anos, deixando 6 filhos menores. Tinha trabalhado 25 anos na serraria e morreu num acidente de trabalho. A tora que ele cortava caiu em cima dele. Bem, esse menino, quando entrou no escritório de advocacia e viu a mesa do advogado, ele ficou encantado. Ele viu aquele lugar limpo, papel, caneta, telefone. Não que ele não gostasse do seu trabalho, mas ele queria algo mais. Com 9 anos, já tinha muito tempo que ele trabalhava na roça, ajudando o pai, colhendo e plantando mandioca, batata, milho, fazendo réstias de cebola. E todos os dias ele saía com 2 latas de 20 litros cada uma, buscando na vizinhança lavagem, que eram restos de comida para alimentar os porcos. Aquele menino, apesar de trabalhar tanto, é preciso dizer, sempre se destacou na escola, sempre foi um bom aluno e sempre fez a lição de casa. E mesmo que trabalhasse bastante, mesmo que fosse para a escola e fizesse lição de casa, ele nunca deixou de brincar, ele nunca deixou de ser feliz. Mas com a morte do pai, e com a possibilidade, com a necessidade de ter que sair da casa onde morava, uma casa de tábua, onde nem tinha banheiro, era uma fossa no quintal, e aquela casa de madeira onde morava os pais, e agora só a mãe e 6 filhos menores, teriam que devolver para o dono daquela empresa onde o pai daquele menino morreu. Esse menino sentiu o cheiro da injustiça. Mas não foi só isso. Bem, com a morte do pai, a família teve que desocupar o imóvel. E aquele menino teve que trabalhar como servente de pedreiro. Se transferiu para o curso ginasial noturno, foi laminador de fibra de vidro, voltou a ser pedreiro, foi vendedor de loterias na rua, foi descarregador de caminhão, limpava terrenos baldios para ganhar dinheiro, foi espiralador numa fábrica de gráfica de cadernos, de colocar espiral em caderno. Depois conseguiu um emprego como balconista numa loja de materiais de construção. Não digo que ele não lutou para conseguir outros empregos melhores, mas não teve êxito. Tentou trabalhar no banco, mas não tinha pai, ninguém tinha conta no banco. Óbvio que não deram emprego para ele. Também quis ser garçom. Mas quando conversou com o dono do restaurante, ao ver a mão calejada daquele menino, recusou dar emprego para aquele menino. Ele não queria
ver um garçom com mãos calejadas servindo seus fregueses. Aos 17 anos, quando foi fazer uma compra com a mãe dele de sapato, ficou sabendo que a filha da dona dessa loja ingressou na faculdade de Direito em Bragança Paulista. E ele foi atrás, fez o vestibular e passou. Aos 17 anos foi morar em Bragança. Mas como não tinha dinheiro, a mãe desse menino, desse adolescente, foi trabalhar de faxineira num restaurante na cidade de Botucatu. Aquele menino que foi cursar a faculdade em Bragança precisava arrumar um emprego para fazer e continuar a faculdade. Nos 3 primeiros meses ele tentou de tudo, buscando emprego. Como não conseguiu, ele teve que se mudar de Bragança para Osasco, no quilômetro 18, e viajar todo dia para Bragança, porque em Osasco ele começou a trabalhar com o tio dele, que de forma generosa lhe deu um emprego. Acontece que a forma como se trabalha em São Paulo, você não vai almoçar em casa. Então, às vezes, aquele menino só comia um lanche no final da noite na faculdade. E não era culpa do tio, é porque ele trabalhava em outro local e o menino tinha que ir para a escola, para a faculdade todo dia até Bragança. Não durou 6 meses, não conseguiu dar continuidade à faculdade. Não dava para pagar todos os custos e esse menino voltou para Botucatu aos 18 anos. Foi fazer tiro de guerra e foi fazer cursinho, mas aí ele teve uma grande ideia, porque não é só de esforço, precisamos ter boas ideias. Voltando para casa, magérrimo, foi fazer o tiro de guerra e teve essa brilhante ideia de procurar aquele advogado que deu o primeiro start dele de seguir a profissão de advogado. Ele não queria largar, ele não queria ser um fracassado. E foi procurar o Dr. Tílio, que lhe deu 2 indicações. Vai procurar aquele cartório e fale que você quer trabalhar lá e fala que fui eu que indiquei. Pois eu fui no primeiro cartório de notas e ofício de justiça de Botucatu, o escrivão e diretor era o Scarpellini, Domingos Scarpellini, e o oficial maior era o senhor Jovelino Seco. Como naquele momento estava saindo um advogado, o Dr. Góes, que passou a ser advogado, o Jovelino me contratou como auxiliar de escrevente. A hora que eu sentei pela primeira vez numa mesa com uma escrivaninha com máquina de escrever, eu disse para mim mesmo: daqui ninguém me tira. Eu vou ser o melhor. Eu vou trabalhar mais que todos. Eu sempre tenho essa frase: ou você é fudido no que faz, ou você está fudido. Então, eu falei para mim: eu vou me esforçar e muito. Eu não quero voltar a ser servente de pedreiro, porque toda vez que eu não conseguia emprego, eu tinha que ser servente de pedreiro. Mas não. Agora eu estava numa mesa com uma escrivaninha, com uma máquina de escrever, com canetas. Aí sim eu fiquei sabendo que tinha perto de Botucatu uma faculdade de Direito de Bauru. Eu fiquei sabendo porque ninguém vai chegar para um servente de pedreiro e vai falar assim, bater nas costas dele, sendo órfão: olha, por que você não estuda e faz direito? Aqui perto, a 100 quilômetros, 80 quilômetros, tem uma faculdade boa de direito, a IT. Ninguém me disse isso. Eu fui ficar sabendo quando eu entrei no fórum para trabalhar. Mas como o dinheiro não dava, eu tive que voltar a fazer cursinho, eu passei a vir para São Paulo, onde hoje eu moro, no Brás, comprar roupas para vender no fórum e com o dinheiro pagar o cursinho, e depois que eu ingressei na faculdade em Bauru, pagar, além da faculdade, pagar o ônibus que viajávamos todos os dias
Mas eu digo que eu era feliz. E no cartório, a generosidade do seu Jovelino, dos escreventes, e o Sidney Pereira de Souza, eu lembro dele, que me deu até um apelido de Salim por vender as roupas, mas eu tinha que vender porque não tinha ninguém para pagar a faculdade para mim, não tinha ninguém para pagar o ônibus. E mesmo que eu gostasse muito de ser auxiliar de escrevente, ainda era insuficiente para os altos custos que tinha para se fazer uma faculdade particular na época e mais pagar o ônibus para se chegar a essa faculdade. E eu trabalhei nesse cartório durante uns 3 anos. E depois cheguei a ser oficial maior desse cartório. Mas depois eu queria seguir minha meta e ser advogado. Então eu saí do cartório e fui trabalhar como estagiário do melhor escritório da região, Advocacia Mando de Barros. Olha que eu estava numa situação de conforto. Eu era oficial maior de um cartório de notas. Eu tinha optado em não ser funcionário público e ficado no cartório de notas como oficial maior. Então, eu tinha uma vida, digamos assim, confortável, mas ainda não era a meta que eu queria alcançar. E eu deixei essa condição de oficial maior de cartório e fui ser um estagiário num escritório de advocacia. Mas não era um escritório qualquer. Foi lá que eu aprendi muitas coisas. Principalmente a questão do esforço para alcançar as suas metas. Estratégias que o advogado deve ter para ganhar uma ação. E eu lembro muito bem do doutor Amando, como ele ganhava as causas. Não era sorte. Ele estudava, ele se esforçava, acordava cedo só para fazer as suas leituras diárias. Até hoje eu tenho esse hábito, acordo muito cedo, 5 horas, para ler os meus livros. Só depois começo a trabalhar. Então, deixei uma situação confortável, tive que empreender mais esforços para buscar minha meta. Esse menino se formou e ainda não satisfeito em trabalhar como advogado naquela cidade, se transferiu para São Paulo. Passou outras dificuldades, passou até fome, mas não é o momento de falar aqui. Eu sei que esse menino que conheceu aquele escritório de advocacia do Dr. Tílio e ficou deslumbrado com a mesa, em São Paulo ele passou já a advogar para mais de 18 instituições financeiras. Escreveu 10 livros. Mais que isso, ficou mais humano. Conheceu a dificuldade, porque para ele o importante não é chegar lá, mas como chegar. Então, quando você tem a ética e você tem o esforço para alcançar suas metas, não há dúvida que com o autoconhecimento você está feliz, você está no paraíso. Trabalhar demais sem meta deve ser muito cansativo, mas fazer o que gosta, se esforçar para alcançar seus objetivos, não tem nada mais prazeroso. Vamos falar em outras oportunidades, outros assuntos, e todos os outros assuntos tiveram e vão ter como apanágio o esforço. Porque para eu falar aqui nesse vídeo, eu tenho que acordar também muito cedo e me esforçar muito para poder estar aqui, para dominar a palavra, para poder transmitir o conhecimento, a experiência. Sem esforço, não se chega a lugar nenhum. Ou se chega, o nenhum, o nada, é um lugar.
É isso. Até a próxima!